denominações. Uma das questões é o que acontece a partir da reforma. Porque a premissa da reforma ali Bom, vou colocar é aqui. que o povo deveria ter acesso à palavra de Deus, né? Que o povo deveria interpretar e ler e ter acesso, né? Então, vai pegar Lutero ali, de forma muito simples aqui, né? Falando, pegando a Bíblia e traduzindo para o alemão, né? Que o povo pudesse ler. E a partir do momento que você coloca, então, agora a palavra de Deus na mão das pessoas e fala, você pode ler, e agora você precisa ter um entendimento dela, né? Você vai lá, você ouve o líder, tal, mas você também pode ler agora e ter entendimento dela, você vai ter essa diversidade. E assim, eu acho que uma coisa que a gente pode caminhar aqui e olhar é que essa diversidade, apesar de ter muitas coisas ruins atreladas a ela, é muito boa, se a gente souber lidar com essa diversidade, né? Porque A questão que ele está colocando aqui, eu sinceramente não concordo. Ele colocou que a diversidade, ou seja, a multiplicação de denominações, ela é culpa das pessoas terem acesso à Bíblia. Tá? Não é verdade porque havia divisões muito antes, né? Então, há um erro muito grande de pessoas acharem que a igreja, o primeiro divisor da igreja, foi a Reforma Protestante. Ela não foi, tá? Já havia muitas rupturas antes da Reforma Protestante, inclusive entre o mundo latino e o mundo grego, e antes disso também com o mundo ainda mais oriental. Então, esse tipo de fala, ele sequer faz sentido, tá? Até porque um ponto muito interessante que deve ser levado em consideração é que ele tá dando a ideia aqui de que a reforma, ela trouxe uma ideia de livre interpretação da Bíblia, quando isso não é verdade. A reforma não trouxe a ideia de livre interpretação, mas ela trouxe a ideia de livre exame, que é o que os católicos romanos fazem isso e eles criticam a gente o tempo inteiro. Eles também fazem livre exame o tempo inteiro. O que é livre exame? A igreja, ela continua possuindo um magistério. O que é o magistério? A igreja, ela tem um corpo de pastores, ou um corpo de bispos, de presbíteros, a gente pode usar a terminologia que a gente quiser, que ele é responsável pelo ensino público da igreja. Então, se eu, por exemplo, eu sou presbiteriano, a minha tradição, a minha igreja, ela interpreta a Bíblia, e essa interpretação da Bíblia, ela é exposta através dos documentos de fé. E a igreja sempre fez isso, por isso que a gente tem os credos, né? Os credos também são isso. Interpretar a revelação de Deus e dar, e publicar, tornar público essa interpretação. Então, a gente vai ter as definições, por exemplo, de trindade, as definições de cristologia, tudo lá no período patrístico, e aonde eles vão utilizar as escrituras sagradas e interpretar o texto das escrituras sagradas e articular essa interpretação de uma forma de credo, né? Então, por exemplo, se eu pegar o credo niceno-constantinopolitano, ali não está citando versos específicos da Bíblia. Mas quando a gente vai pegar como isso foi construído, então eles sistematizavam a Bíblia naqueles temas. Então, o que a Bíblia ensina a respeito de quem é Jesus? O que a Bíblia ensina a respeito de quem é o Espírito Santo? O que as Escrituras ensinam a respeito de quem é Deus, etc. E tal. Então, esse ensino sistematizado, depois ele é ensinado de uma forma didática, né? Para que o povo tenha acesso e possa, a forma do credo também, memorizar, expressar sua fé e tal. Então, dentro da reforma, isso permaneceu, dentro da reforma magisterial, que a gente chama, né? Então, foram as instituições, as igrejas, que se reformaram naquele período do século XVI ali. Então, a gente tem o movimento luterano e a gente tem o movimento reformado, especialmente, e também o movimento anglicano lá na Inglaterra, né? Então, esses movimentos, eles não aboliram o magistério, pelo contrário, foram igrejas, foram países que adotaram uma reforma da religião, e os homens que já eram ordenados nesses locais, eles propuseram uma reforma, né? E propuseram a reforma estabelecendo também como nós, que não somos pastores e tal, deveríamos interpretar a Bíblia. Qual a função do livre exame? Nós pressupomos que as escrituras, elas, no que tange à salvação, elas possuem algum nível de clareza. E quando a igreja nos ensina formalmente, através do ensino público das pregações no domingo, ou através dos credos, das confissões, eu lendo esse ensino da igreja, ou ouvindo esse ensino da igreja, e comparando ele com as escrituras sagradas, eu posso constatar de que realmente é o ensino inspirado por Deus. Então, essa é a ideia, né? O Fernando aqui, o pastor responsabiliza a Bíblia, e aí se vê obrigado a ver como exatamente. Então, o que acontece? A fragmentação em diversas denominações é fruto do pecado, certo? É fruto do pecado, porque ou foi devido ao surgimento de uma heresia, ou foi devido a pessoas que não quiseram se reformar e voltar ao ensinamento anterior. Então, a gente tem vários motivos do porquê novas denominações surgem, e elas surgem só por causa de pecados. Não existe uma outra justificativa para isso, tá bom? Então, ou porque alguém está corrompendo a verdade e tal, e aí um grupo
quer se manter conservado e se retira, né? Isso aconteceu bastante em alguns movimentos conservadores, né? Principalmente nos Estados Unidos, isso aconteceu bastante, devido à secularização de algumas denominações históricas ou adentrar a teologia liberal. Mas, então, novamente, não é porque a Bíblia nos fez refletir melhor e agora a gente tem, aí cada um vai interpretar do jeito que quiser. Isso nunca foi o ensino dos reformadores. Basta ler o ensino que os reformadores trouxeram e que as igrejas da reforma trouxeram. E essa nunca foi a ideia, né? Essa nunca foi a ideia, inclusive porque eles defendiam também a ideia de uma igreja nacional, né? Então, a igreja, por exemplo, da Inglaterra, a igreja da Holanda, a igreja da Suíça. Então não tinha essa ideia de fragmentação como eles querem dar a entender que foi a ideia da reforma inicial. Isso simplesmente não é verdade, quando a gente vai ver como os reformadores da época entendiam esse assunto, tá bom? Então não é culpa da Bíblia, e isso também não era a ideia de livre interpretação, não era a ideia também dos reformadores, tá? Continuando aqui, então. Porque essas conversas aonde eu falo, olha, eu vejo dessa forma. Você fala, cara, você já pensou nisso aqui? E ele tá dizendo, mas e esse lado aqui? É nesse lugar que a gente encontra um conhecimento muito mais profundo que um cara só dizer, não, eu vou falar com a interpretação correta aqui. Né? Então, a reforma vai... E outra, né? A ideia também das igrejas oriundas da reforma não é a ideia de um cara falar a verdade, tá? A ideia, se vocês forem ver, por exemplo, a tradição reformada, do qual eu faço parte, há instâncias de autoridade. Então, as igrejas, elas não são individuais. As igrejas, elas estão coligadas e há instituições superiores, há concílios superiores. E a nossa visão é que a última instância é o colegiado, no sentido de, aqui, por exemplo, a IPB, ela tem o Supremo Concílio, né? Que é a maior denominação reformada do Brasil. Mas sempre há uma instância de colegiado, tá? Então nunca é alguém sozinho que vai ditar ou que vai elaborar um sistema de crenças, isso também não existe. Se a gente pegar as confissões, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, que é a confissão oficial da igreja que eu faço parte, ela foi elaborada por um colegiado muito, muito amplo de pastores, teólogos e tal, né? Então nunca, a ideia é sempre a pluralidade e não a individualidade, tá? Isso também não é verdade. Todo mundo pode ler a Bíblia. Porque antes era só a Igreja Católica que Na verdade, era Não. só nem clero ali, todo né? mundo. No ambiente do Sacro Império Romano Germânico. Esse é o problema do pessoal que olha o mundo muito limitado. Fora da igreja do Ocidente Latina, você tem a igreja ortodoxa grega, que já está distanciada, quando vai eclodir a reforma, há cerca de 500 anos. E tem tradição armênia, tem tradição aramaica, tem tradição copta, e tem outras coisas. O cristianismo chegou até a Índia, com Tomé. Então, assim, no contexto ocidental da Europa, porque o Império Romano desmonta no ano 476 com a invasão bárbara. Quando existe o triunfo do cristianismo, vai surgir na Idade Média o Sacro Império Romano Germânico. É nesse Sacro Império Romano Germânico, o que vai acontecer? É isso que o pessoal tem que entender. Quando a gente pensa em fé, em igreja, denominação, teologia, o que está rolando? Está rolando o papel da Bíblia, o papel da tradição e da igreja, da experiência pessoal e do uso da razão. Então, quando você está nesse ambiente do final da Idade Média, o pessoal está na seguinte crise, ó, pessoal, as explicações que a gente recebe sobre o mundo, a realidade e a fé não estão sendo suficientes, a gente está cansado dessa escolástica medieval. O pessoal está achando que está complicado a concentração de poder e recurso em Roma. O pessoal sair cobrando de todos os lugares da Europa, pegando dinheiro, o famoso conflito das indulgências, né? E essa história de que a instituição ela é inquestionável. Né? Inclusive, historicamente, desde a Idade Média, a tradição católica sempre dizia extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Como é que você sabe a verdade na Idade Média? Você pergunta para a instituição, ela responde. Então isso já não está sendo suficiente. Tanto que não está sendo suficiente, que não é só a reforma protestante que surge. Surge o renascimento italiano. Bom, aqui ele vai dar um panorama histórico aqui, que não entra muito no caso do que a gente está falando. Então a gente tem as instituições que vão sair, as principais instituições que vão sair da reforma, dessa reforma magisterial, né? Então, são os luteranos, os reformados e os anglicanos, e também o movimento anabatista. O movimento anabatista, acho que eles vão entrar aqui em detalhes depois. E aí, sim, esse movimento anabatista, ele difere de toda a reforma magisterial. Então, ele vai querer, perceba assim, a ideia da reforma magisterial é colocar de novo como a instância última, que a gente pode ter a instância máxima, a própria palavra de Deus. Então, as escrituras são a instância máxima, porque ela é a palavra de Deus e Deus é infalível. E as interpretações que a igreja faz a partir da palavra de Deus, elas são falíveis. Por quê? Porque ninguém dentro da igreja hoje tem o dom ou o carisma da infalibilidade. Então a ideia é essa. Então os nossos credos, enquanto eles vigoram, enquanto a igreja ela pode refletir sobre os credos, mas eles por si mesmos, eles transmitem a verdade das escrituras, mas eles em si mesmo, eles não são autoridade sobre o crente, mas o crente vê neles um modelo de
como interpretar as escrituras. Percebam, então, que eles apontam para as escrituras um modelo de como interpretar, que é essa ideia de tradição também, né? A tradição seria isso, a gente pegar dentro dos pais da igreja nos primeiros séculos, o que eles entendiam por tradição, a tradição seria o correto entendimento das palavras de Deus, que é transmitido de geração a geração. Não que a tradição ela carrega novos ensinamentos ou novas informações que não estão contidas nas escrituras sagradas, tá? O Eduardo Delavi falou, cara, dá um pouco de pena desse Douglas, né? O pessoal ali do Dizascope é Douglas. Claramente ele sabe pouquíssimo do assunto. Então, assim, ele faz parte de um novo movimento, desse movimento meio de querer fugir. Ele mesmo fala isso, né? Dessa coisa mais rígida, de ser uma coisa fluida, um movimento. Eu já dei aqui os motivos do porquê eu creio que isso simplesmente não existe, né? Desde o início do cristianismo. Então eu não sei se ele nunca estudou e ele não conhece, aí eu realmente não sei, ou se ele estudou e não concorda e ele mantém essa perspectiva dele, tá? Então não sei por que ele crê do jeito que ele crê, né?